Clube de Mães da FASC comemora o Dia Mundial do Crochê com muito artesanato no município e você vai ver também. Tempo seco exige cuidados extras com os animais de estimação. Hábitos brasileiros que se tornam esquisitice para estrangeiros. Novo chip está sendo estudado a fim de eliminar gordura dos obesos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais um Informe Região, 1h da tarde, mais 17 minutos. Hoje, terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. Gente, calor, tempo quente em todo o sul catarinense, assim como todo o estado. A previsão aqui para a região sul é da área mais quente. Hoje a temperatura deve chegar na casa dos 35 graus. Agora, nesse momento, 31 graus na região central de Criciúma. Tá muito calor, mas vem chuva. A Defesa Civil do Estado lançou um alerta agora há pouco nos seus canais de comunicação, pedindo para que a imprensa informasse que na tarde desta terça-feira, mais para o finalzinho da tarde, ali começo da noite, vem pancada de chuva e há possibilidade de granizo, principalmente na região oeste do estado e nas áreas de maior temperatura registradas durante o dia, como aqui a região do sul e extremo sul catarinenses. Então, portanto, cuidado, previna-se, né, a questão do granizo aí nos municípios, enfim. A Defesa Civil lança esse alerta de que há possibilidade de chuva forte, vendavais também para todas as regiões do estado. Então, qualquer dúvida, qualquer tipo de preocupação, não se arrisque. Procure a Defesa Civil da sua cidade ou o Corpo de Bombeiros. O Ministério da Fazenda divulgou neste último domingo que o programa Desenrola Brasil bateu a marca de 10 milhões de contas com dívidas de até R$100 fora da negativação. O programa está negociando com os inadimplentes que se enquadram na faixa 2, onde os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais. De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, em 7 semanas, o programa registrou mais de 11 bilhões de reais em volume financeiro negociados. A federação disse ainda que as instituições financeiras retiraram as anotações negativas de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$100. Foi prorrogado até amanhã o prazo de inscrição para as empresas que são credoras e queiram renegociar as dívidas de seus clientes por meio da faixa 1 do Desenrola. Podem participar empresas com dívidas a receber de setores como bancos, companhias de água e esgotos, distribuidoras de eletricidades e varejistas. E um site norte-americano fez uma lista de esquisitices brasileiras que o mundo inteiro fica de olho. A lista conta com diversas coisas que para nós brasileiros são comuns, mas que alguns estrangeiros podem achar estranho e até mesmo inconveniente, como, por exemplo, escovar os dentes em público. De acordo com os norte-americanos, a prática comum no Brasil não é conveniente em muitas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Assim, os estrangeiros consideram que a higiene é muito importante no Brasil, desde a escovação regular dos dentes até evitar tocar nos alimentos com as mãos. Outro ponto apresentado pela pesquisa foi a culinária brasileira, principalmente a buchada de bode, prato típico do Nordeste brasileiro. A origem desse prato está ligada à tradição dos vaqueiros e criadores de gado, que aproveitam todas as partes do animal, inclusive o estômago, conhecido como bucho. A relação também mostrou alguns animais como pato, galinha e porco, que muitas famílias brasileiras possuem de estimação, mas que para eles seria um absurdo dar o mesmo tratamento que se dá para um cachorro, por exemplo. A moda de praia não ficou de fora da relação norte-americana.
A famosa canga de praia também é vista com estranheza pelos estrangeiros. Mas para os brasileiros, ela é de grande serventia, já que pode ser usada como toalha de praia, para deitar na areia e até mesmo ser usada como vestido pós-praia, lenço, saia ou até mesmo uma manta para o sofá ou para a cama. Eles nem têm noção do que os brasileiros fazem de reaproveitamento nessa vida para sermos aí sim chamados de esquisitos. Mas fazer o quê, né? Pelo menos estamos em boa parte colaborando também com a natureza e economizando um pouco com as nossas esquisitices e cuidando da saúde, né? Também é importante. E atenção, para você apaixonado por iPhone e tecnologia, a Apple apresenta daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, o iPhone 15, horário de Brasília, né? A expectativa é que o 15 e o 15 Plus deverão ser os mais baratos da linha. O iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max, os mais caros e mais potentes, segundo o site especializado Bloomberg. O iPhone 15 Pro Max deverá ter zoom óptico mais poderoso, que lhe permitirá capturar imagens de objetos distantes com mais qualidade. Para o iPhone 15 e 15 Plus, a expectativa é pela chegada de itens que foram lançados em 2022 no iPhone 14 Pro, como o processador A16 Dynamic Island, que faz a área ao redor da câmera frontal interagir com animações do sistema operacional iOS. Os preços, alguns sites dizem aí que a Apple deve subir $100, cerca de R$500 de acordo com os analistas, mas ainda a empresa não confirma se vai subir ou não os valores. Portanto, ainda a gente não sabe quanto que vai chegar aqui no Brasil, mas hoje a Apple aí lança o seu novo iPhone. A seguir, novo chip promete ajudar a combater a obesidade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Massa e eu estou passando aqui para deixar mais uma dica de leitura para você. Este livro que está nas minhas mãos se chama O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin. E olha, se você deseja saber qual o poder, qual a autoridade que Deus investiu no nome de Jesus, este é o livro que você precisa ler. Talvez você até fale, quais também são os benefícios que existem quando eu uso o nome de Jesus? Essa dica de leitura é para você. Se você deseja adquirir este livro, você pode entrar em contato pelo www.spovo.com.br ou você também pode entrar em contato através de um dos telefones que está na sua tela. Olha, eu creio que vai te abençoar muito essa leitura, vai ser uma rica bênção na sua vida, em nome de Jesus. A graça de Deus está em todo o mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Meus amigos, um presente muito lindo que Deus me permitiu produzir para dar para todos aqueles que querem aprender um pouquinho mais da Escritura Sagrada, do que se pode, que não se pode. Minha resposta de A a Z, ou seja, do alfa ao ômega. Completo daquilo que Deus tem me ensinado durante tantos anos pregando e que eu tenho ministrado nos programas de televisão, pela internet, por todas as partes. E eu então condensei aqui e estou dando as respostas e já está na mão do povo a partir de agora, pela Graça Editorial, pelo WhatsApp e também no Shopping do Povo. Em breve, queira Deus que esteja em todas as livrarias. Minha resposta do alfa ao ômega, de A a Z, para poder solucionar todas as suas dúvidas.
E o bom, que todas elas conduzem você a Cristo. Ou, melhor, trazem Cristo para o seu coração com a solução para os seus problemas. Deus abençoe vocês. Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes Vaqueiro e eu quero deixar um recado aqui para você que, quem sabe, tem acompanhado, a nossa programação aqui, mas uma palavra que Deus tem falado forte no meu coração. Nos Salmos aqui, 89, no versículo 20, ele declara assim, achei a Davi, meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Deus, ele quer te ungir, Deus, ele quer derramar o santo óleo dele sobre a tua vida. Então, mulher que vence, deixa Deus derramar essa unção sobre a tua vida e pode ter certeza que ele quer te abençoar. O teste está em estudo e pode detectar precocemente alguns tipos de doenças, o que facilitaria a vida de pacientes e também dos seus cuidadores. O lado mais importante dessa criação é que, com a possibilidade de detectar doenças em casa, o autocuidado do ser humano ficaria mais acessível. A detecção precoce de sinais da doença pode significar que os pacientes poderão obter a ajuda de que precisam e fornecer garantias a amigos e familiares. Como forma de exemplo, o sistema atual já pode identificar se alguém sofre de Covid longa inspecionando uma única gota de sangue. O teste requer apenas 10 microlitros de sangue, ou seja, 3.000 vezes menos do que os 30 ml de sangue normalmente necessários para exames hospitalares de rotina. Ele funciona usando nanopartículas de ouro impressas em uma série de pontos sensores. Os testes são atualmente realizados em um instrumento de bancada, mas a equipe está em processo de desenvolvimento de um dispositivo portátil que possa ser usado em residências. O dispositivo que a equipe está projetando para uso com um aplicativo de iPhone custaria cerca de 300 euros, ou seja, em torno de R$ 1.500. A pesquisa realizada na Universidade de Exeter, no Reino Unido, criou um dispositivo que mede os níveis de uma proteína chamada Tau, que é notória por ser encontrada em grandes quantidades no cérebro de pacientes que sofrem com a demência. E atenção, a Receita Federal fez uma doação de 3.900 aparelhos de telefonia celular para a Polícia Civil de Santa Catarina. Esse montante representa um valor aproximado de 3 milhões em economia para o Estado, uma estimativa em 100 mil por mês. Essa doação estratégica tem o potencial de otimizar as operações da Polícia Civil, melhorar a comunicação interna e, em última instância, contribuir para a segurança pública do Estado. E essa doação foi feita através de convênio via Receita Federal, através dessas apreensões, onde alguns desses aparelhos começam a serem distribuídos para órgãos de segurança pública, governamentais, enfim, e nesse foi o benefício do governo do Estado. De acordo com o delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral, também uma nova aquisição de chips telefônicos vai fazer com que o Estado economize cerca de 100 mil reais mês. Hoje a despesa era 150 mil reais com telefonia, tirando a troca de aparelhos, mas uma nova licitação foi feita, um novo contrato foi feito e hoje vai custar cerca de 50 mil reais mês para os cofres do governo do Estado, uma economia considerável. E atenção, um novo dispositivo gástrico pode vir para ajudar pacientes obesos mórbidos a perderem peso com mais facilidade. O dispositivo criado pelos pesquisadores é composto por eletrodos e um gerador com bateria. E esses eletrodos são instalados na parede gástrica. No organismo,
O aparelho faz uma conexão entre a atividade elétrica do estômago e as respostas hormonais do sistema nervoso central. Ele consegue controlar, gerar e conduzir os sinais necessários para estimular a parede gástrica do paciente. Para realizar os primeiros testes com o equipamento, foram observados 3 grupos de porcos pelo período de 30 dias. O primeiro grupo permaneceu com o dispositivo ligado. O segundo teve o dispositivo implantado, mas desligado. E o terceiro ficou no mesmo local dos demais, mas sem intervenções. Os 2 primeiros grupos passaram por cirurgias para implantar o dispositivo no corpo por meio de um corte no abdômen. Os testes mostraram que os porcos do primeiro grupo deixaram de ganhar peso dentro da curva de crescimento, mesmo possuindo a mesma alimentação que os outros grupos. De acordo com os desenvolvedores do dispositivo, sua criação aconteceu pelo aumento da obesidade em quase todo o mundo, inclusive em pessoas mais jovens. A tecnologia pode ser uma alternativa para casos de obesidade grave e que não respondem a tratamentos convencionais, como reeducação alimentar, atividade física e acompanhamento nutricional para a perda de peso. A ideia é que ele seja menos invasivo que a cirurgia bariátrica e mais eficiente que o balão gástrico. Agora os pesquisadores estão realizando uma nova rodada de experimentos, principalmente para entender se a eletroestimulação gástrica modula os hormônios da fome e da saciedade e se tem outros mecanismos envolvidos neste processo. Essa nova fase de estudos deve durar pelo menos 2 anos e dessa vez eles serão realizados em porcos adultos. O excesso de calor pode ser prejudicial à saúde dos animais de estimação, principalmente dos gatos. Uma série de dicas podem te ajudar agora a cuidar do seu pet e ter mais atenção com esse tipo de situação. Ar-condicionado geladinho e o Alok desmaiado embaixo do ar. A tutora do Max coloca pedras de gelo para estimular o consumo de água. Primeiro ele brinca, olha desconfiado e põe a patinha. Elias Feliciano não queria mais ter pet em casa, mas a Mia apareceu e conquistou todo mundo. Adivinha se ela não é super mimada? A água tem que ser fresca e pra mim, eu dou água filtrada para ela. Essa água filtrada é geladinha? Geladinha também. Ela merece também, né? A Botinha é uma gatinha temperamental. Tem 7 anos e prefere beber água direto da torneira. E ela pede. O que foi? O que você quer? Vem aqui. Vem. O Frajola também adora uma água fresquinha. O Snow, de 9 anos, também. E esta é uma característica dos felinos. Eles não gostam de água parada no pote. Aqueles tutores que tiverem condição, tiver a oportunidade de estar disponibilizando uma fonte para esses animais, para que incentive o consumo de água deles, tá? A troca frequente, várias vezes ao dia, para que esse animal tenha uma água fresca e, consequentemente, ele queira consumir essa água, então incentive ao consumo dela. Isso é importante para que esse animal, então, faça bastante gestão de água, ainda mais em períodos quentes. Para quem não tem tempo para abrir a torneira toda vez que o pet pede água, a sugestão é trocar várias vezes ao dia. Tendo em vista que o gato é mais seletivo, ele é um pouquinho mais fresco na hora de escolher sua alimentação, porque ele gosta de água corrente, sempre água fresca. Ele não gosta daquela água parada, água velha de um dia para o outro. Isso eles não gostam. Nesta semana, o estado registrou as temperaturas mais altas do ano. 39,2 graus em Pedro Gomes. A umidade relativa do ar oscila entre 10% a 30%. Dados que ajudam a explicar tamanha felicidade dos pets ao brincarem com água. Aliás, brincar com água é a diversão preferida destes pets. Todos os dias, às 9 da manhã, a turma da creche e os que ficam hospedados vão para o pátio fazer a festa. Pelos sinais corporais deles, a gente vê que eles estão muito felizes. E principalmente no depois, na hora que a gente vai descansar, que a gente recolhe os cães para a varanda, eles simplesmente relaxam, descansam, como se fosse uma aula mesmo de natação, de brincar no mar. Depois é só descansar e a gente vê que eles ficam muito bem. E o detalhe, espalhadas pelo pátio e dentro dos potes d'água, frutas frescas picadinhas.
um mimo para eles que têm muita energia. É uma das formas que a gente usa aqui, né, dentro da creche, do daycare, para aumentar a ingestão de água dos cães. Né, fazer uma forma de ficar atrativo a ingestão de água, principalmente nesse calor, nesse tempo, para ter um atrativo a mais para ele ir lá e tomar mais água. Tá vendo? Ó, serve pra gente aqui também. Hoje a temperatura tá bem elevada, na casa dos 30 graus. A umidade relativa do ar tá um pouquinho alta. Hoje tá na casa dos 70%, até porque tem previsão de chuva pro final da tarde, mas a gente vive aqui também em Santa Catarina dias muito secos, extremamente secos, e a gente precisa dessas dicas aí, principalmente os tutores de pets, para que eles não passem mal. As frutinhas na água ali ajudam bastante. E você está em busca de uma vaga de emprego? Então vamos conferir agora as que estão disponíveis aqui pela nossa região. Em Criciúma, a vaga de assistente administrativo comercial, vendedor de loja de produtos esportivos, operador montador de esquadrias, gestor de redes sociais, designer de web designer, consultor de estilos e vendedor em loja masculina, auxiliar de revisão e embalagens. No município de Sara, a vaga de secretária executiva júnior, financeiro em empresas de soluções industriais, auxiliar de compras em distribuidora de equipamentos de informática e supervisor montador de máquinas em campo. Essas e outras vagas estão disponíveis no site excelênciarh.net. A seguir, hoje é o Dia Mundial do Crochê e tem muita técnica e felicidade nos clubes de mães da AFASC. Olá, minha amiga Mulher que Vence, me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, muito conhecido, mas que fala muito ao nosso coração cada vez que nós pronunciamos, né, esse versículo muito abençoado. Amém? Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém, Jesus? Talvez você já tenha uma caminhada com Cristo, talvez você já entregou a tua vida para ele, mas tem áreas na tua vida que ainda está confusa, tem área na tua vida que talvez você não está conseguindo vencer. O segredo é ter a confiança nele total, não somente 90%, 99%, mas sim 100%, porque ele é um amado das nossas almas, ele cuida de nós. Então mantenha o teu coração firme, amém, na palavra de Deus, na fé no Senhor Jesus, e com certeza você será uma mulher que vence, amém? Fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje eu estou aqui com um livro que eu tenho a certeza que fará toda a diferença na sua vida. Você vai crescer espiritualmente, ser fortalecido e vai aprender a pensar, crer e confessar da maneira correta. Eu estou falando do livro Pensamento Certo ou Errado. Esse livro vai te ajudar a identificar se você está pensando de forma certa. Nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus pensa ao nosso respeito e não aquilo que nós estamos vendo momentaneamente, porque fé é isso, é crer naquilo que os olhos ainda não viram. E você vai aprender a palavra de Deus através desse livro abençoado chamado Pensamento Certo ou Errado, que está disponível aqui no Shopping do Povo, que fica na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo nosso televendas 0 prestadora 21 2141 5100, e temos também o nosso zap, anote aí, 11 9 5854 3232. Que Deus abençoe.
saber mais sobre o seu bairro e sobre o que você pode fazer por ele, hoje o Sala de Entrevistas vai tratar sobre esse assunto. Você sabe como funciona o seu bairro? Sabe com quem deve falar se algum problema acontecer nele? Sabe quem é o presidente do seu bairro? Sobre essa organização e atividades de gestões dos bairros, vamos conversar no Sala de Entrevistas de hoje com a diretora da União da Associação dos Bairros de Criciúma, Andréa Zomer. Porque eu sempre digo, a primeira coisa para você ser presidente do seu bairro é vestir a camisa, é amar, é ter orgulho da comunidade onde você reside, né? E realmente, com essa vida corrida que a gente tá, muitas vezes a gente não conhece o vizinho, quem dirá saber que existe uma associação de bairro dentro da nossa cidade, dentro da nossa comunidade. Porém, como mesmo você falou, são 184 bairros em Criciúma. Falei 183, 184 mais o distrito do Rio Maina, né? Isso. Só porque desses 184, tem presidente 119. Então, 119 estão filiados ao ABC e aonde a gente caminha junto e sempre procurando se ajudar. E tudo isso faz essa máquina girar, né? A gente saber como é que funciona o nosso bairro. Como é que se chega à presidência de um bairro? Hoje é política, hoje é conhecimento, como é que funciona? Então, vou dar puxar um ganchinho para o Rio Maina, como você falou, né? Que o distrito do Rio Maina teve o ato de posse realizado agora no último mês. O Eduardo Vitale, o Duda Vitale, assumiu lá com uma nova diretoria, com uma senhora como sua vice também, e foi feito um ato de posse dentro da subprefeitura, esqueci o nome, faltou ali. A intendência do Rio Maina, aonde foi colocado mais de 100 pessoas. Então, mais de 100 pessoas da comunidade do distrito do Rio Maina vieram prestigiar esse momento. Tivemos deputados federais, deputados estaduais presentes e até mesmo o nosso vice-prefeito estava lá na posse do Duda. Então, cada vez mais, Michele, os atos de posse, as associações de moradores dentro de Criciúma estão ganhando espaço. Ter um representante engajado em cada bairro é muito importante para a melhoria do lugar, para solicitar os reparos ao governo e organizar a vizinhança. Mas é necessário um bom preparo para essa tarefa, e isso está sendo disponibilizado por meio de uma grande parceria. Para mim, o conhecimento sempre vai ser o maior libertador da humanidade. E aí a gente já vinha construindo uma parceria com a Unesc, né, a quem eu sou muito grata, a nossa reitora e todo o pessoal da reitoria e da extensão. A gente já vinha trabalhando junto e um dia eles me chamaram lá para uma reunião e perguntaram: o que mais a Unesc pode fazer para ajudar vocês? Eu disse: capacitação. Porque a gente tem pessoas boas, de boas vontade, na frente de cada bairro, mas nem todas têm a instrução que precisam. Então, sem essa instrução, ficava muito difícil da gente saber até onde uma liderança comunitária poderia ir. Então, eles pediram tempo, formularam ali uma equipe que também é de professores voluntários, Michele. Então, professores da nossa universidade também estão se doando para capacitar as lideranças comunitárias de Criciúma. Então, eles prepararam ali todo um currículo, né? Toda uma base, realmente trabalharam entre eles. E a gente, então, tem essa escola acontecendo um sábado por mês. Próximo sábado é dia de escola, das 8 ao meio-dia, na Unesc com os professores da nossa universidade. Para entender mais como cada bairro funciona e tentar aplicar isso onde você mora, acompanhe o Sala de Entrevistas hoje, a partir das 3h10 da tarde. E foi dado início à contagem regressiva para a temporada de verão. A partir de ontem, os guarda-vidas civis que já atuaram em anos anteriores nas praias do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar já podem solicitar a recertificação. As inscrições seguem até o dia 6 de outubro e o edital pode ser conferido no site cbm.sc.gov.br. São aproximadamente 80 quilômetros de orla do 4º Batalhão, sendo responsável pelas praias do Balneário Rincão, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Morro dos Conventos e Passo de Torres. A Operação Veraneio no sul de Santa Catarina tem previsão para iniciar no mês de novembro, dependendo das condições climáticas, e o Major tem mais detalhes para a gente sobre essa recertificação. Confira. Estão abertas as inscrições para o curso de recertificação de guarda-vidas civis, que segue até o dia 6 de outubro. Esse curso é destinado aos candidatos que realizaram o curso de guarda-vida civil e trabalharam em temporadas anteriores. O
podendo participar em uma das 5 praias do 4º Batalhão, podendo participar no Balneário Rincão, Morro dos Conventos, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota e Passo de Torres. Se você se enquadra nessas situações e trabalhou na temporada passada, faça sua inscrição e participe conosco como guarda-vida civil. Tá aí, então, portanto, a oportunidade para quem gosta da área, né, fazer a recertificação para atuar como bombeiro civil nessa temporada. E mudando de assunto, técnica e muita habilidade. Fazer crochê é uma arte que hoje está em todas as idades e não tem distinção nem de sexo. E ele tem até um dia mundial para ele, para lembrar da sua importância dentro da sociedade. Dessa arte milenar ainda são incertas. Alguns acreditam que o seu surgimento se dê na pré-história, outros que foi em 1500 a.C. E há quem diga que o crochê exista desde que o ser humano iniciou as civilizações. Seja como for, essa arte manual está na história há milhares de anos. E além de fazer parte da história de muita gente, tem um dia mundial só dele. Ah, eu adoro, né? Pra mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Bem legal mesmo. E esse amor pelo crochê é desenvolvido dentro dos clubes de mães da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, a AFASC, que hoje tem como seu carro-chefe os trabalhos feitos com crochê e comemorou junto com 80 participantes o Dia Mundial da Arte, para valorizar o trabalho e incentivar a continuar com as novas técnicas. É um serviço de convivência que agrega a parte social, né, o convívio social e comunitário, mas também o aprendizado do artesanato. E o crochê ele se destaca muito nesses grupos de mães. E hoje, para elas, comemorar o Dia Internacional do Crochê é uma oportunidade única, como é o primeiro dia, a primeira vez que está acontecendo aqui na nossa cidade, né? Então elas estão aproveitando bastante. A arte de crochetar não tem idade, por isso elas se reúnem para aprender cada vez mais. Algumas transformam isso até em fonte de renda. Desde pequena, eu com uma coleguinha minha, a gente começou a aprender assim, roupinha para boneca, só correntinha, saía chapéuzinho e por ali a gente começou. A especialista na arte de crochê e influencer fala justamente da importância desse tipo de artesanato na vida das mulheres. Nós podemos pensar na questão da autoestima, na valorização pessoal, na questão do empreendedorismo, em que elas podem aí comercializar, fazer as peças, vender, e também na independência dessas mulheres, né? Muitas das mulheres são negadas de participar do mercado de trabalho em função do casamento, do ritmo de vida, e o crochê traz esse suporte, essa independência, né? Resgatando toda aquela autoestima que ficou para trás, trazendo a socialização que é fundamental, tirando muitas mulheres de vulnerabilidade social, de depressão, enfim. E o crochê, ele resgata um pouco das memórias, da questão afetiva, né? Desse entrosamento entre elas. Isso só faz bem para a alma, para o bolso, enfim, crochê é tudo de bom.
Realmente, o crochê é tudo de bom, remete a memórias das vós, das mães, de muita coisa boa da nossa infância, e muita gente hoje transforma o crochê em fonte de renda, né? Tem muita gente aí na internet com cursos, como influencer ali de uma grande rede de linhas, né, para crochê, enfim, tem muita coisa legal nessa arte que cada vez mais vai se aperfeiçoando e não fica velha não, pelo contrário, cada vez mais se renova. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta terça-feira, lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto daqui a pouco no Sala de Entrevistas Inédito, hoje falando sobre os bairros, como é a vida de um presidente de bairro e como você pode se organizar no seu. E também hoje tem mais uma edição do Boletim Primavera. Eu volto com as informações para fechar o dia. Antes tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus às 14h e também para fechar a nossa programação, a Hora da Graça chega para abençoar você e a sua família. Gente, uma boa terça, cuidado com o calor e com a mudança de tempo no final do dia. Tchau, até amanhã.